Olá, tudo bom? Quero te contar uma história. A história fala de um profeta e o seu moço, né? Um profeta e o seu pupilo, o seu auxiliar, um rapaz jovem andando com o profeta. O profeta não tem lar, o profeta é um andarilho. E ele, andando, chega até uma propriedade. Nessa propriedade, ele percebe que ali é um lugar onde ele pode descansar. E ele então se assenta na porta da propriedade, um sítio, e naquele sítio o dono logo aparece. Quando o dono aparece, é uma pessoa muito boa de coração, uma pessoa que tem o desejo de ajudá-lo, e fala: o senhor é um profeta? Pelas tuas vestes eu te reconheço. Ele fala: sim, eu sou o profeta e esse é o meu pupilo. Aí então logo o dono daquela propriedade convida o profeta para entrar e fala: olha, o senhor não quer tomar um banho? Eu percebo que o senhor está há muitos dias na estrada. E o profeta logo aceita, falou: sim, aceito. E logo que o profeta sai do banho e o seu pupilo também, o dono daquela propriedade lhe serve um pedaço de queijo. Eles estavam com muita fome e rapidamente ambos comem aquele pedaço de queijo. Então, o dono da propriedade, percebendo aquilo, pegou mais um pedaço de queijo, deu a eles e eles assim também comeram. Conversaram, o profeta falou das coisas boas de Deus para aquele homem, e aquele homem, conhecedor de Deus, falou: eu conheço muito bem a caridade, e toda essa caridade que eu faço para o Senhor é porque eu também conheço a Deus. E então o profeta ficou muito feliz e falou: bem, agora eu queria descansar e vamos dormir. E então, mais do que depressa, o homem, com um coração muito bom, pega um copo de leite e serve para aquele profeta. E então o profeta fala: olha, o senhor é um homem muito bom, que realmente conhece as coisas boas de Deus. Porventura, o senhor faz isso aqui mesmo? Ele falou: não, nós temos uma vaquinha. E essa vaquinha, ela nos dá o leite, e esse leite então eu estou servindo ao Senhor, e com o leite desta vaquinha também nós fizemos o queijo, aquele queijo que eu servi para o Senhor mais cedo. O profeta: muito obrigado. E assim ele vai dormir. E ainda ele avisa o homem, fala: olha, provavelmente quando o Senhor acordar, eu já não estarei mais aqui. Portanto, eu te agradeço. E o homem fala: mas tem que sair tão cedo? Ele falou: eu preciso sair muito cedo. E o homem logo, aceitando aquelas desculpas do profeta, se despede do profeta naquela noite. Então, quando dá por volta de mais ou menos 4 horas da manhã, o profeta vai e acorda o pupilo, toda a casa ainda dormindo, o homem, a sua família. E eles saindo de casa, passando por trás da casa, eles veem a vaca, a vaquinha que era do dono da propriedade. Logo aquele profeta, ele pega aquela vaca e rouba aquela vaca. O pupilo do profeta fica espantado, ele não está entendendo a ação daquele profeta. Pega a vaca e vão embora com a vaca. E o pupilo tenta até falar com o profeta, e o profeta fica quieto. E eles vão embora. Quando estão a uma determinada distância da casa, da propriedade, o profeta joga a vaca, ele empurra a vaca por um precipício. E aquela vaca, ela rola naquele precipício e morre. E o profeta vai embora. O pupilo, ele fica chateado com o profeta. O pupilo, ele fica indignado, ele fica pensando: mas por que o meu mestre fez isso? O que levou o meu mestre a pegar a vaca daquele homem que tanto nos fez bem e jogar precipício abaixo? E então ele tenta novamente falar com o profeta, e o profeta em silêncio não responde nada e vai embora. E eles continuam na estrada e o pupilo continua indignado. E o pupilo fica indignado durante algum tempo. A verdade é que se passa 2 anos, e depois de 2 anos, o profeta está voltando das suas andanças e vai passar novamente em frente àquela propriedade. O pupilo logo lembra e fala: Senhor,
o senhor lembra desse local? O profeta fala: lembro. O senhor lembra daquela casa? Lembro. Lembro-me muito bem. E quando chegam em frente à casa, o profeta para. O pupilo fala: meu mestre é louco. O que ele vai fazer aqui? Só que o pupilo percebe que a casa já não é mais a mesma. A casa, quando eles passaram há 2 anos atrás, era uma casa pequenininha. Já não é mais uma casa pequenininha, é uma casa maior. Já não é mais uma casa velha caindo aos pedaços. Não, agora já era uma casa melhor, mais nova e maior. O pupilo percebe que existe um movimento naquele lugar de pessoas que ele não tinha visto. E então, quem aparece? O dono da propriedade novamente. Quando o dono da propriedade aparece, ele logo vê o profeta e fala: profeta, quanto tempo? Vai lá e abraça o profeta, e o profeta também o abraça. O pupilo logo fica indignado, fala: meu mestre, o que ele está fazendo? O homem deve ter perdido isso aqui tudo, agora deve estar de funcionário. E aí então o mestre pergunta para o dono daquela propriedade e fala: olha, eu estou vendo que tem muitas coisas aqui, tem pessoas aqui. Aí logo o dono da propriedade fala: senhor, são meus funcionários. Seus funcionários? É verdade. O senhor lembra quando o senhor veio na minha casa há 2 anos atrás? O profeta: lembro sim. O senhor lembra que eu te servi um queijo e leite e falei que era da minha vaquinha? Lembro sim. Pois é, naquela noite que o senhor foi embora, a minha vaquinha, de alguma forma ela escapou. Eu não sei como ela escapou, mas ela escapou. E louca, ela deve ter saído correndo no escuro, não viu o precipício e caiu no precipício e morreu. Então o que o senhor fez? Ora, a vaca morta, a única coisa que me restava era aproveitar da carne dela. E com aquela carne que tinha, o que eu fiz? Guardei alguns pedaços para sustentar minha família e vendi o restante. E com a venda, eu tive que comprar algumas galinhas, alguns pintinhos, e também comprei algumas mudas de alface, de couve, e comecei a plantar. A partir daquele momento, os meus vizinhos vinham a mim e perguntavam se eu não queria vender para eles um pouco de alface. Como eu tinha muito, eu comecei a vender os alfaces. Ora, com o dinheiro eu comprei outras mudas de alface. A mesma coisa aconteceu com os outros hortifrutis e também com as minhas galinhas. Começaram a querer comprar os ovos e eu também comecei a vender ovos. Ora, com o passar do tempo, eu tive até condição de comprar uma outra vaquinha, e comprei uma outra vaquinha, e comprei uma outra vaquinha. Hoje eu tenho algumas vacas, tenho toda essa plantação que o senhor está vendo, essas pessoas trabalham aqui para mim, e elas sustentam as tuas famílias, e graças ao nosso bom Deus, aquela vaca, por ter morrido, eu aprendi que eu poderia ter uma prosperidade maior. Então o pupilo, ele entendeu a sabedoria do profeta. E ele reveu todos os seus conceitos e percebeu que o profeta tinha feito uma coisa certa. O que eu quero dizer com isso para você, meu amado? É que muitas vezes nós estamos, de uma certa forma, acomodados. Sabe? Nós estamos, de certa forma, em um ambiente de comodismo. E Deus, Ele interfere nesse ambiente. Muitas vezes Deus, Ele tira aquilo que nós achamos que é muito. Muitas vezes Deus tira aquilo que nós achamos que nós não podíamos viver sem. Mas Deus está nos proporcionando uma forma de crescimento. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama que nós venhamos a ser prósperos. E eu queria compartilhar isso com você hoje. Porque o salmista, o rei Davi, ele diz assim no Salmo de número 35: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Todos os dias nós temos que louvar ao Senhor. Se porventura
a tua vaquinha, ela caiu no precipício. De repente você perdeu algo. Não reclame. Não amaldiçoe. Não seja uma pessoa murmuradora. Adore a Deus. Ame a Deus. Diga louvores ao Senhor. Porque muitas vezes o Senhor, Ele está preparando o ambiente para que você cresça. Então, não reclama da vaquinha não. Trabalhe com aquilo que Deus vai te dando dia a dia. Em nome de Jesus, meu amado, que esta palavra ela possa fazer algo novo no nosso coração. Fica com Deus. Deus abençoe.